Sou Andrew Knoll. Você está no Ficções Performativas. Vamos dar continuidade à leitura do texto Dramaturgias Conviviais, Formas para Experiências do Comum, de Luciana Romanoli, tese apresentada em 2019 no Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas na Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo. Se você está chegando agora, peço que dê uma olhadinha aqui no card para pegar a leitura desde o início. O link está aqui logo abaixo da descrição. E na descrição você também pode encontrar o link para baixar o texto em PDF e ler este texto que estamos aqui lendo ao invés de ouvir. Bom, sem mais, peço que curtam o vídeo, se inscrevam no canal. Se eu espirrar ou tossir, não se importem. Isso é um vídeo que contempla esse tipo de intervenção. Compartilhe o vídeo aí com a sua galera, o seu campo social, ative o sininho para não perder nada. E vamos à leitura! 2.1 Compartilhar o tempo e a memória. O povo em pé. O grupo nasceu em 2004 com a diretora Cristiane Joan Esteves e as atrizes Ana Luísa Leão, Graziella Mantoanelli, Manuela Afonso, Paula Possani e Paula Lopes, compondo o núcleo permanente de criação de intervenções e espetáculos, com um trabalho baseado no ator-criador e na fisicalidade, focado nas fronteiras entre a vida e a arte, com especial atenção às dimensões relacional e convivial no contexto contemporâneo. Aspas. A partir das dinâmicas da cidade, o grupo desenvolveu estratégias de relação com o cidadão em situações cotidianas. Visamos, sobretudo, propiciar relações mais vivas entre as pessoas e a apropriação do espaço da cidade, por quem vive, transita e trabalha nela. Informações disponíveis no site oficial do Povo em Pé. Segundo Cristiane, numa entrevista concedida à pesquisadora em 2016, a preocupação com a dimensão do espectador tem início já na concepção dos projetos, motiva sua pesquisa, a forma de o grupo trabalhar e é parte integrante dos espetáculos resultantes. É experimentada praticamente na labuta diária dos ensaios de criação. Ela atribui esse olhar atento à relação artistas-público, à sua formação e trajetória no teatro, em especial pelos estudos na École Jacques Lecoq, de Paris, concluído em 2002, onde aprendeu que a cena tem que acontecer com a plateia, como um jogo cênico que se constrói diante do espectador, descartando estados emocionais que não sejam os gerados ali, diante dos olhos do público, de modo a gerar, do ponto de vista da diretora, um colocar-se em estado de descoberta, que permita uma disponibilidade mais livre de pressupostos no encontro com os espectadores. Além disso, são significativos os seus trabalhos como atriz, sob a direção de José Celso Martinez Correia, do Teatro Oficina, e de Renato Cohen. E ainda não podem deixar de ser consideradas as colaborações com o grupo Rimini Protocol, considerando que frequentou o curso City as Stage, ministrado por Stefan Kaegi, um dos diretores do Rimini Protocol em Varsóvia, Polônia, em 2006. Foi colaboradora artística e assistente de direção em Chácara Paraíso, 2007, projeto realizado por Kaegi e Lola Arias, em Berlim, Lisboa e São Paulo. E dramaturgista da obra 100% São Paulo, de 2016, também do Rimini Protocol. Coletivo cujas obras se caracterizam por ora situar o espectador no centro do acontecimento teatral, ora convidar não atores para protagonizar as criações a quem eles chamam de especialistas do cotidiano. Segundo Cristiane, o seu impulso de incluir o espectador deriva-se então do fato de ter trabalhado muito pouco em cena italiana, de ter vivido inúmeras vezes uma relação espacial muito próxima e misturada com o público, de como atriz sempre endereçar a plateia e de como dramaturga sempre privilegiar o nível extracênico, de ter horror à quarta parede. O Povo em Pé foi criado quando ela retornou ao Brasil após o período na Europa e o desejo de intervir na cidade de São Paulo gerou a obra Guerrilha Magnética, ponto de partida da pesquisa. Um conjunto de intervenções na rua descritas no site oficial como
Ações-provocações que permitem uma resposta interativa do público, nas quais o grupo explora técnicas de invisibilidade, possibilidades de relação com o espectador, alterações no uso do espaço, a quebra de barreiras na comunicação, o humor e o jogo. Cada intervenção busca acordar o olhar que não vê, quebrar a apatia e a indiferença, instalar a atmosfera criativa do jogo e revelar o conteúdo poético da cidade, criando uma obra aberta à participação espontânea do público. Cada intervenção é, antes de tudo, uma investigação do espaço urbano, das ações cotidianas e das fronteiras do ato teatral em si. Cada intervenção busca revelar as lógicas invisíveis e os diferentes comportamentos e dinâmicas das pessoas que vivem, convivem e utilizam a cidade. O propósito de quebrar a apatia indica uma orientação do grupo à instauração de uma experiência, no sentido defendido por Dewey, de criar um atrito com o reconhecimento habitual da cidade, possibilitando a emergência de uma percepção renovada que se torne consciência. Ecoa também as ações extracotidianas de Eleonora Fabião, já com uma preocupação de tornar visíveis as dinâmicas da convivialidade. A ação das performers consistia em observar a cidade e ampliar as coralidades de pequenos grupos em suas atividades cotidianas, para revelar e potencializar um conteúdo poético já existente na paisagem urbana. Diz Esteves. Para isso, o performer é antes espectador da cidade, para entender suas lógicas não lógicas, suas dinâmicas, potências, seus fluxos. Depois se junta a ela, para fazer coro com ela. Acho que essa maneira de trabalhar determina toda uma forma de perceber o espectador, seu potencial de ação e criação. O espectador faz parte da cena, sem ele não há cena. E isso de modo concreto, na ocupação do espaço, na ação que acontece, no que se diz, no que se comunica. E acho que isso sempre reverberou nos outros eventos teatrais que fizemos e fazemos e nas suas dramaturgias. Cristiano observa que o adjetivo magnético já se referia a uma relação com o público que não fosse de imposição, mas atração e convite. O espectador é atraído e mantado para a participação, nada pode ser imposto, forçado. Já aparecia, naquele momento, uma concepção das pessoas transeuntes e espectadoras como atuadores da cidade e uma preocupação em cuidar do modo de relação com esses públicos. Se uma pessoa nos diz não, isso é respeitado e acolhido. E sempre trabalhamos para desmontar nossa expectativa de participação. Essa autorreflexividade sobre as expectativas que os próprios artistas constroem em relação à participação do público é especialmente determinante em dramaturgias que intensifiquem o convívio para que não se estruturem formas demasiadamente impositivas que pretendam conduzir o espectador a uma ação ou estado pré-determinado, com a consequência de restringir o espaço de decisão e de liberdade de atuação do espectador. Além do mais, quando a dramaturgia se molda por uma expectativa delimitada, ela pode se tornar inflexível e se desestruturar diante de uma resposta imprevista. Também é fruto dessa experiência com as guerrilhas magnéticas a concepção de uma dramaturgia cumulativa, na qual um espectador deixa material para o próximo. E uma das ações, a pergunta "O que você não deixa para trás?", convidava as pessoas a responder escrevendo em trouxas brancas e tecidos coloridos. Nessa intervenção, chamou a atenção do grupo o modo como as pessoas discutiam entre si, a partir das palavras registradas nas trouxas, e essa possibilidade de relação cumulativa espectador-espectador tornou-se um espaço de interesse do trabalho do grupo. A partir desse primeiro trabalho, a relação com o espectador permanece central à poética do Povo em Pé. Isso fica evidente nas orientações da dramaturga e diretora para as composições das atrizes. Diz Esteves. Na sala de ensaios, procuro sempre dar tarefas a cada composição que peço às atrizes. As muitas consígnias podem incluir 3 eixos: relação espacial com a plateia, função para a plateia, ação para a plateia.
Por isso é fundamental que os integrantes do grupo sejam os mais sinceros e espontâneos às propostas de participação dos outros. Não interessa fazer-se de público amigo. Esteves 2016. Uma obra, portanto, é construída levando em consideração não somente a presença do público no espaço-tempo compartilhado, isto é, o convívio no sentido fraco, mas também questões que dizem respeito à dramaturgia. Qual a relação estabelecida com o público, qual a função que esse público vai assumir na dramaturgia e que ação será demandada a ele. Esse encaminhamento aponta para o desejo de instaurar um convívio forte na dramaturgia e para outro aspecto importante, a compreensão de que o público pode ser hostil ou indiferente. Desse modo, diz Esteves, a discussão em torno da relação com o público é contínua durante o processo de criação e ganha outra forma depois do trabalho consumado. Faz parte dos feedbacks sempre. Comunicou? Foi imposto? Foi genuíno? Poderia ir mais longe? Poderia ser mais delicado? E assim por diante. É interessante notar que os espetáculos e trabalhos vão afinando a participação ao longo de suas temporadas. Coisas vão se revelando. A melhor forma de fazer algo acontecer. Que lugares favorecem ou dificultam? Que horário não é bom ir para a rua e assim por diante? Os espetáculos só se completam depois da entrada do público. Continuando. Essa avaliação contínua chama a atenção para o modo como a efetivação de uma experiência depende, de caso a caso, não só pessoa a pessoa, mas apresentação a apresentação, com suas inúmeras variantes contingenciais e contextuais. Embora a composição dramatúrgica possa favorecer ou não uma relação fortalecida com o público, a performance das artistas e a dos espectadores a cada vez será determinante. Na exposição e mostra de repertório chamada E Agora, o que é participar?, o Povo em Pé se propôs a revisitar seus 10 anos de história pela perspectiva dessa relação com o público, como um convidado a participar dos trabalhos. De acordo com o programa da exposição, diz o seguinte: esse convite sutil à participação adquiriu várias facetas, determinou dramaturgias, investigou formatos e estabeleceu procedimentos que compõem a linguagem do grupo em toda a sua diversidade. Percursos sonoros, espetáculos teatrais, ações no espaço público, dramaturgias instantâneas se fundam na questão qual o papel do público. E esse mesmo público torna-se ora elemento compositor da cena, ora coautor, ora observador, ora criador de vestígios. No mesmo programa, a diretora Cristiane Joana Esteves comunica as intenções do grupo. Diz o seguinte: no trabalho do Povo em Pé, o desejo de ativação do espectador passa pela tentativa de estabelecer um espaço compartilhado e coletivo, de abolir a distância entre aquele que age e aquele que vê. Um desejo de subverter a relação tradicional entre artista, obra e público. De criar situações que contraponham os modos de produção e de consumo que nos impõem uma formatação do sensível. Criar uma comunicação que, mesmo em pequenas proporções, seja capaz de reparar os laços sociais, o afeto. Por isso, ver no público um interlocutor, um cúmplice de jogo, um parceiro. O público dentro da ação, quem sabe, brincando de outrar-se, como diria Peter Paul pelo Bart. Outrar-se refere-se à experiência de virar outro, ou ainda tornar-se outro do que si mesmo, tal qual o poeta Fernando Pessoa empreendeu com seus heterônimos. Pilbart aproxima o neologismo do poeta de um conceito de Gilles Deleuze, o devir, ambos como esse impulso que afasta o eu de identificar-se consigo mesmo. Tomemos esses princípios manifestos da poética do Povo em Pé, que apontam para a preocupação com a alteridade e com a relação com o espectador na tessitura dramatúrgica como pressupostos a serem verificados na análise de alguns espetáculos do grupo. Durante a mostra de repertório, participei como aluna da oficina Estratégias para um Espectador-Autor, ministrada por Cristiane Joana Esteves, com assessoria das atrizes Ana Luísa Leão, Manuela Afonso e Paula Santos, entre os dias 4 e 6 de outubro de 2016, no Sesc Belenzinho, em São Paulo. Desde o início, a diretora estabeleceu o vínculo entre a participação e a consciência dessa ação, de modo que a consciência da participação faz emergir a escolha implicada e instaura a divisão entre presença e consciência.
Suas orientações incluíram participar com consciência de participar, perceber-se participando durante a ação, como um desmembramento do agir, observar-se agindo, ver-se dentro. Aos pares, presença, consciência, agir, observar. Soma-se então o solidão coletivo como polos entre os quais o espectador transita na experiência de participação, com o objetivo de acordar o olhar. Um segundo ponto importante é a vinculação entre participação, memória e ficção. Quando a ação de implicar-se em, demandada pela participação do espectador, solicita a memória deste, vem ficção junto, conforme observa a diretora, na medida em que a memória contada é uma reelaboração de uma experiência vivida. Definida como o lado subjetivo do nosso conhecimento das coisas, a memória é modificada, atualizada pelas percepções atuais, já que as lembranças vêm à tona, atendendo a um chamado, um estímulo e uma motivação do presente, ao mesmo tempo em que ela interfere no processo presente de construção das representações. Lado subjetivo do nosso conhecimento das coisas. Citação a Bergson Apud Bossi, de 94. Segundo Eclea Bossi, diz o seguinte: na maioria das vezes, lembrar não é reviver, mas refazer, reconstruir, repensar, com imagens e ideias de hoje, as experiências do passado. A memória não é sonho, é trabalho. Se assim é, deve-se duvidar da sobrevivência do passado tal como foi. A lembrança é uma imagem construída pelos materiais que estão agora à nossa disposição, no conjunto de representações que povoam nossa consciência atual. Por mais nítida que nos pareça a lembrança de um fato antigo, ela não é a mesma imagem que experimentamos na infância, porque nós não somos os mesmos de então, e porque nossa percepção alterou-se e com ela nossas ideias, nossos juízos de realidade e de valor. O simples fato de lembrar o passado no presente exclui a identidade entre as imagens de um e de outro e propõe a sua diferença em termos de ponto de vista. Continuando. A participação, então, mesmo quando implica a memória, chama o espectador a um ato de invenção, cujo interesse do público a diretora relaciona à pulsão de ficção, conceito cunhado por Susie Frankel Sperber, que corresponde, tanto na criança quanto no adulto, ao impulso de dar alguma forma e sentido juntos a um evento vivido através de recursos diversos, sobretudo palavras e imagens, como modo de conhecimento por meio de uma representação. Cristiane Swan Esteves também questiona quando não há participação ou se sempre há participação. Aspas. Há quando o espectador se recusa, se desinteressa, se desliga, se ausenta? Fecha aspas. No escopo desta pesquisa, compreendemos que, no campo individual, se analisarmos sujeito a sujeito sua implicação na experiência, essas situações de recusa e desligamento não afetivam a participação, embora no campo coletivo de uma apresentação teatral possa haver uma articulação dramatúrgica de estratégias de participação que engajem alguns espectadores e outros não. De modo semelhante, assim como consideramos a não ocorrência de uma participação prevista dentro dessa articulação dramatúrgica, é possível a ocorrência de participação imprevista, que pode ser compreendida tanto como uma participação em momento que não havia o convite deliberado para isso, quanto uma participação que excede o horizonte de expectativas do convite. Estabelecem-se, então, dois estados extremos, o de sempre participar e o da apatia profunda diante de qualquer estímulo. Ambos potencialmente podem afetar coletivamente o convívio teatral, influindo na atmosfera, contaminando outros com semelhante atitude ou ainda desviando o rumo desenhado para a dramaturgia. Esses comportamentos foram encontrados pelo povo em pé em apresentações de O Espelho. O primeiro exercício em grupo feito na oficina foi a proposição de uma composição curta com base no tema Estamos sendo vigiados,
para a qual uma das consígnias foi propor uma relação espacial com o público. No segundo dia, o tema da composição solicitada foi visita guiada a... E entre as consígnias, além de criar relação espacial com o público, atribuir papel ficcional ao público. No terceiro dia da oficina, o foco foi o trabalho na rua, onde as performers se veem na função de facilitar de modo convidativo a entrada em ação de pessoas que se interessem por jogar junto. Destaco alguns comentários feitos pela diretora pós-apresentações que são pertinentes à elaboração das dramaturgias conviviais. Ela sublinha a importância de o performer ser genuíno ao se colocar no lugar do espectador durante o processo de criação de uma relação de participação, como forma de não se restringir a uma expectativa idealizada de reação-ação do espectador na cena que está sendo construída. Ao mesmo tempo, aponta ocasiões em que a fala dos performers na ação diminui a experiência, por conduzi-la excessivamente. Por motivo semelhante, a diretora não gosta de inserir instruções vocais para o público na trilha sonora, mantendo-as fora, para que a dimensão do som permaneça aberta à imaginação e a uma amplitude maior de escolhas a serem feitas pelo espectador, e não previamente pelas performers. Nesse sentido, podemos problematizar a condução da participação do espectador como um fator de variados graus de controle, até o potencialmente autoritário, em dramaturgias que implicam o espectador no convívio. Segundo Christiane, o público é elemento que compõe a cena, está em cena tanto quanto nós. É parte do que estamos fazendo. Esta relação com o público como compositor nasce do contexto da intervenção na rua e avança com o grupo para o interior das salas teatrais quando ocupam esses espaços e a cidade vem para a sala de ensaio, como diz a atriz Manuela Afonso. Nessa abordagem, parte da função das performers se torna dirigir o público e revelar o espaço, desfazendo automatismos. Então, o que fazer com o público? O que faz um espectador abrir-se ou fechar-se? Quais ações o fazem dizer não? Como fazer com que o público descubra o seu papel? Como tratar o público para revelar quem ele é? Como não impor? O quanto você determina as várias relações e recepções possíveis? Essas questões-chave, postas durante a oficina, não são perguntas totalmente objetivas para as quais se possa dar resposta única e correta, mas que exigem constante revisitação, reflexão e reinvenção para que não se transformem em um modelo normativo. Respondê-las ao sabor de cada proposição artística em busca de modos de afetação que engajem o espectador a se mobilizar implica considerar que há questões subjetivas que variam para cada sujeito e que os artistas nunca têm a dimensão do outro nem da recepção dele. Para o povo em pé, buscar essas respostas passa por não impor, realizar, de modo que a participação do espectador não seja recebida como uma atitude de correção ou condenação, mas que a condução se efetive por sedução. Mais do que uma forma de manipulação por autoridade, isto é, baseada no poder, a sedução é um modo de magnetismo que opera sobre o desejo para atrair o interesse e a adesão voluntária de uns à relação com os outros. Isso não impede que restem zonas de vulnerabilidade nas relações de poder estruturadas socialmente, que mantenham em tensão a autonomia efetiva de cada um frente à sedução teatral. O território afetivo é instável, constantemente renegociado em uma situação de convivialidade dentro de uma proposição artística. Buscar um estado de comprometimento entre as pessoas, ativar algo da história pessoal do espectador e ampliar as ressonâncias coletivas. Praticar uma escuta interessada no outro, propor uma pergunta clara e sem prever a resposta, sempre estabelecendo o contato olho no olho,
são estratégias do grupo para seduzir o espectador a se implicar na dramaturgia. Fazer ensaios com o público é outra estratégia comum a artistas que se dediquem à intensificação da convivialidade, como é o caso do O Povo em Pé e das Cias Senhas, ainda que a audiência seja composta de outros artistas e técnicos devidamente orientados a agir livremente, sem tentar se adequar às supostas expectativas do grupo quanto à participação dos espectadores. Para a diretora Cristiane Joana Esteves, o empírico é fundamental para ver o que funciona. É o momento de lidar não com projeções, mas com corpos e suas imprevisibilidades, maturando a elaboração dramatúrgica, a disponibilidade e a capacidade de resposta das atrizes. Essa preocupação com a dimensão do espectador encontra ecos em técnicas como o viewpoints, técnica criada pela coreógrafa norte-americana Mary Overly e disseminada pela diretora Annie Bogart. Nota 115. Os viewpoints relacionados ao tempo são velocidade, duração, repetição e resposta sinestésica. E os relacionados ao espaço são forma, espaço relacional, gesto, arquitetura e topografia. O performer jogador deve estar consciente de quais viewpoints articula em uma improvisação. Sobre o assunto, ver Bogart Annie, Landau Tina, The Viewpoints Book, A Practical Guide to Viewpoints and Composition, New York 2005. E também Goldbaum, Miriam Rinaldi, Teoria e Prática do Viewpoints, tese de doutorado, Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, 2016. Retomando. Continuando. A abordagem de Cristiane enfatiza a resposta sinestésica, kinestésica, kinesthetic response, concebida como um movimento em resposta a um estímulo externo. Segundo a diretora, no contexto de nosso trabalho, ele é o treino fino da escuta que nos ajuda a estarmos no mesmo espaço, juntas, presentes. Ajuda a escutar tudo o que acontece e, portanto, incluir o outro, o real, o acidente. Esteves, 2016. Annie Bogart e Tina Landau descrevem esse viewpoint. Diz o seguinte: resposta sinestésica é a sua reação física espontânea ao movimento fora de você. Coloque seu foco nos outros corpos no espaço e deixe suas paradas e inícios serem determinadas por eles. Deixe a decisão de se mover ou ficar parado ser feita quando outros afetarem você, quando eles passarem por você, começarem ao seu redor ou pararem perto ao seu redor, etc. Deixe tudo transformar você. Essa é a resposta sinestésica, um viewpoint de tempo. A resposta é imediata e não censurada a um evento externo ao seu redor. No original, kinesthetic response is your spontaneous physical reaction to movement outside yourself. Put your focus on other bodies in space, and let your stops and starts be determined by them. Let the decision to move be still be made by when others affect you, when they pass you by, start around you, stop around you, etc. Let everything change you. This is the kinesthetic response, a viewpoint of time. The immediate, uncensored response to an external event around you. O outro viewpoint considerado é o espaço relacional, referente à distância entre os corpos animados ou inanimados, por meio de uma relação espacial que inclui a plateia, considerando a perspectiva do espectador. Outra referência técnica relevante no trabalho da diretora são os níveis de tensão corpórea propostos pelo artista pesquisador francês Jacques Lecoq, 1921-1999, que Cristiane Joana Esteves apresenta como uma gradação da menor à maior tensão. Bêbado para maior, passeio para maior, cotidiano para maior, cênico para maior, artificial. Bêbado, passeio, cotidiano, cênico, artificial.
Segundo ela, o desafio da atuação, ou melhor, bêbado, menor que passeio, menor que cotidiano, menor que cênico, menor que artificial. Segundo ela, o desafio da atuação no trabalho do O Povo em Pé é desconstruir um corpo cênico para um corpo vivo, não de atuação codificada, de modo que o público perceba o que aquela pessoa está fazendo e não o que aquele ator está fazendo, sem codificar, mas também sem amolecer demais. Um corpo alerta para jogar, receber e responder. Em meio a essas gradações, a diretora observa que em 2009 o trabalho corpóreo do O Povo em Pé teria ido para um estado muito neutro, indicando uma homogeneização dos tons e consequente falta de singularidade nas relações, o que provocou posteriormente a orientação às performers de buscar a cor de cada uma. Essa metáfora visual sugere que elas coloquem algo de sua singularidade na atuação, sem retrair-se em nome de uma mediação supostamente objetiva, mas dispondo-se ao outrar-se como a mútua transformação que pode suceder de um encontro. Outra transformação significativa que a diretora identifica no trabalho do grupo ao longo da década é que a pergunta "o que é participar?" se torna cada vez mais política. Sobretudo após as jornadas de junho de 2013 e o golpe que teve por consequência o impeachment da presidente Dilma Rousseff em 2016 e a ascensão da extrema-direita com a eleição de Jair Bolsonaro em 2018, conforme poderemos perceber pela análise dos trabalhos. A politização, se antes permanecia difusa na abordagem da intervenção urbana e da ética do teatro e da participação do espectador, se torna explícita em Arqueologias do Presente, a Batalha de Maria Antônia, 2014, e promove uma reflexão renovada sobre os trabalhos antigos. Na ocasião da remontagem da obra Aqui Dentro, de 2009, para a mostra de repertório, em outubro de 2016, nota, Aqui Dentro é a parte feita para a sala teatral do conjugado Aqui Dentro, Aqui Fora, trabalho de 2009, em que o fora correspondia a uma intervenção urbana. Então, na ocasião da remontagem de Aqui Dentro, para a mostra de repertório, em outubro de 2016, portanto, meses após a deposição de Dilma, a abordagem dos sofrimentos individuais e de seus paliativos fornecidos pelas indústrias farmacêuticas para enfrentar a ansiedade diante da vida como uma jornada da qual ninguém sai vivo, passa a ter um aspecto mais coletivo e os jogos com o posicionamento, a partir da movimentação das cadeiras dos espectadores, passam a ter uma conotação mais política. Acho que eu vou espirrar, peraí. Continuando. No ensaio que acompanhamos, a diretora comentou: as coisas que nos deixam tristes estão no âmbito coletivo cada vez mais. 8 anos atrás, com Barack Obama entrando na presidência dos Estados Unidos, cargo que ocupou de 2009 a 2016, era mais forte a depressão dos indivíduos na sociedade. Agora, pela política, a depressão é coletiva. No ensaio e na apresentação do espetáculo, já encontramos alguns dos recursos de linguagem adotados pelo O Povo em Pé para instaurar um convívio forte. Por exemplo, quando as performers mexem os bancos do público e perguntam: "Tá percebendo que tem um movimento que não para?", criando uma sensação física espacial e chamando a atenção para a função da percepção. Quando olham diretamente para os olhos dos espectadores, numa interpelação um a um que os reconhecem enquanto pessoas presentes. Quando a todo momento se relacionam com os espectadores, seja por olhares, seja por comentários, de modo a incluí-los e implicá-los. Quando pedem que se aproximem um pouco e movam as cadeiras, tornando a relação espacial mais próxima. Quando tratam o espectador por você, novamente, como forma de reconhecimento da presença.
Quando usam no discurso a pessoa do plural, dar clareza ao que já sabemos, novamente incluindo todos os presentes na discursividade de uma composição dramatúrgica pressuposta na voz de um nós. Quando fazem perguntas diretas como você já encontrou seu lugar na história da vida humana na Terra? Que demandam resposta, mesmo que só em pensamento. Quando fazem perguntas para ecoar em coro, como o que é a paixão, de modo que mesmo que a resposta do espectador não seja individualmente replicada, ela passa a fazer parte dessa composição coral de voz e sentimentos. Quando dão instruções diretas, sensoriais ou metafóricas que demandam alguma ação física ou reflexiva do espectador, como sinta seus pés no chão, mas também as sugestivas verifique o peso sobre sua cabeça e verifique o seu posicionamento. Quando a diretora pede em ensaio às performers para atuar mais aqui e mais agora, quanto mais presente, quanto mais com aquelas pessoas, é aqui, é junto, tônus, levar em consideração onde a gente está, para atualizar a atuação e a gente tem que escutar. Ficamos por aqui. Acompanhe no próximo vídeo o 2.1.1, A Máquina do Tempo, as obras A Festa e O Espelho. Continue conosco. Até o próximo vídeo. Vamos seguindo. Um beijo no seu coração. Um abraço. Paz e bem.